Olá pessoal, bem-vindos ao canal Universo Japão. Bem, como eu disse no primeiro vídeo, o Japão é um país cheio de coisas interessantes, um país muito legal para se conhecer. Se você estiver vindo ao Japão pela primeira vez, certamente irá se deparar com uma série de situações inusitadas e coisas bastante diferentes de tudo aquilo que você já viu antes. E não poderia ser diferente, afinal estamos falando de Japão, um país considerado como esquisito por muitas pessoas. Apesar de toda a diferença cultural, isso pode ser gratificante. Você pode provar novos sabores, ir a lugares diferentes, conhecer pessoas bastante diferentes, juntar isso tudo e terá uma bagagem interessante para levar de volta ao Brasil. Quando vim ao Japão pela primeira vez, dei de cara com um costume bastante diferente: entrar em casa e tirar os sapatos. Isso também pode acontecer em locais públicos como hospitais, escolas, restaurantes. E depois que você se adapta, você percebe o quanto isso reduz a sujeira. Se você parar para pensar, você anda o dia inteiro nas ruas, você traz para dentro da sua casa uma série de bactérias e sujeiras. Isso não é nada higiênico. Uma coisa estranha também aqui no Japão são aqueles vasos sanitários de agachar. Sim, eu realmente não consigo utilizar. É estranho e bastante desconfortável, principalmente para nós que somos ocidentais e somos acostumados a utilizar o vaso sanitário normal. Uma coisa constante no Japão também são o acontecimento de eventos como o terremoto. Acredito que diariamente ocorram terremotos de formas e escalas variáveis, porém eles acontecem quase que diariamente. Com o tempo você se acostuma e perde aquela angústia sobre um possível terremoto, por exemplo. Acaba sendo uma coisa normal. Japoneses também costumam utilizar muito as máscaras cirúrgicas, aquelas máscaras que cobrem todo o rosto e que geralmente no Brasil nós vemos os profissionais médicos utilizando. Muitas pessoas têm alergias e acabam utilizando essas máscaras. Outras também utilizam para não passar ou pegar algum tipo de vírus, por exemplo. Essa é uma das coisas que até hoje eu não consigo me adaptar aqui no Japão, é utilizar máscaras. Me incomoda muito. Aqui no Japão, o volante dos carros é no lado direito. Assim que eu cheguei no Japão, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar a carteira de motorista. Eu morava numa região em que era impossível viver sem ter um carro. Porém, tive uma certa dificuldade em aprender a dirigir com o volante do lado direito. Trafegar com um veículo na mão esquerda, por exemplo, foi muito difícil no começo, até eu me adaptar. Mas com o tempo você se acostuma. O trânsito aqui no Japão, por exemplo, gera muita gentileza. Você geralmente não fica demorando muito. Se você precisa sair de determinado estacionamento, de determinada loja, as pessoas que estão trafegando na rua costumam parar e você pode sair tranquilamente. No final você acende o pisca-alerta e agradece a pessoa com 2 ou 3 piscadas, por exemplo. Japoneses falando inglês é caso sério, é muito complicado. Mas também conheci muitos japoneses que falam inglês perfeitamente bem. Porém, a língua japonesa utiliza muitas palavras em inglês. E isso torna um pouco difícil a compreensão no princípio. Japonês falando inglês não é nada fácil de entender, mas é divertido. Uma coisa que eu adoro aqui no Japão são as maquininhas automáticas. São máquinas que você pode comprar muitas coisas. Geralmente elas vendem refrigerante, mas tem dessas máquinas que vendem cigarro, tem máquinas que vendem livros, tem máquina que vende uma série de coisas. Você coloca a moedinha, escolhe o que quer, aperta o botão e ele cai lá e você pega e utiliza. Os programas de humor aqui no Japão, eu realmente não acho muita graça, mas o japonês acha muita graça. Eles fazem graça com coisas bobas. Mas para japonês é muito engraçado e eles riem muito. As pessoas costumam ler revistas dentro das lojas de conveniências. Geralmente elas são abertas, não são lacradas e você pode ler. Depois você coloca de volta e vai embora. Eu nunca fiz isso. Essas lojas de conveniência são muito interessantes porque elas são abertas 24 horas e você pode achar de tudo lá dentro. Muitas vezes eu acordei no meio da noite com vontade de tomar sorvete ou de comer uma pipoca, por exemplo. Essas lojas de conveniência são espalhadas por todo o Japão. E, por exemplo, na rua onde eu moro, possuem 4 lojas dessas. Realmente é uma das coisas que eu mais gosto aqui no Japão. Lojas de conveniência 24 horas. Tatuagem aqui no Japão é um problema. Na verdade, eles não enxergam a tatuagem como a arte, mas como ligação com grupos mafiosos aqui do Japão. Eu tenho tatuagens e não mostro. Evito utilizar roupas que apareçam as tatuagens porque não causam uma boa impressão aos japoneses. Os japoneses costumam dizer que tudo é kawaii e tudo é oishi. Ou as coisas são muito bonitinhas ou as coisas são muito gostosas. Nem sempre as coisas são bonitas e nem sempre as coisas são gostosas, mas tudo para eles é kawaii e oishi. O Japão é conhecido como um país muito conservador. As pessoas geralmente não andam por aí seminuas. Porém, se você for em casas de banho ou saunas, por exemplo, as pessoas trafegam entre si peladas. Elas não usam nada e não sentem a menor vergonha. Eu sinto muita vergonha.
Porém, por ter tatuagem, às vezes eu não posso entrar nesses locais. Quando é permitido, você é obrigado a cobrir essa tatuagem de alguma forma. Uma coisa legal aqui no Japão é que as pessoas utilizam muito a bicicleta, fora que facilita muito a vida de quem está no trânsito. Outra coisa muito legal aqui no Japão é que as pessoas não fumam em locais públicos, tem locais específicos. E se você for pego fumando em local inapropriado, você vai ser multado e o valor da multa não é baixo. Ninguém é obrigado a fumar por você. Se você quer fumar, fume no local adequado. Toda vez que você for pedir informação para alguém, a pessoa de imediato ela para de fazer o que ela estiver fazendo para te atender. Bem pessoal, por hoje é só. Se você mora no Japão e conhece algum costume diferente ou coisas engraçadas, poste aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se possível, deixe um joinha, compartilhe os vídeos nas redes sociais. Isso vai estar me ajudando bastante. Conto com vocês até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau, pessoal!